Então, boa noite a todos, obrigada pela presença, né? Mais um encontro da SBGC Master, né? Esses encontros nós fazemos mensais, né? Então fiquem aí atentos à nossa agenda, né? Para participar, sempre estamos trazendo especialistas do mercado, do nosso grupo, trazendo temas interessantes aí para negócios, para longevidade. E gostaria também aqui de falar da SBGC, aproveitar o momento, né, para vocês que ainda não são associados. Eu falo que não é um valor anual, gente, é só uma taxa, porque o valor é bem simbólico dentro de tudo aquilo que a SBGC ela proporciona, né? A gente tem vários grupos de estudos, de iniciativas, de práticas, temos cursos também que são ou gratuitos ou valores reduzidos, eventos, né, que proporciona network, proporciona conhecimento, enfim, é uma afinidade de infinidade de oportunidades, né? E hoje, né, no mês de maio, eu tive o prazer, né, de estar aqui com a gente a Cauana. Cauana é uma querida que eu conheço há muito tempo, né? Ela é da mesma área, né, que eu, né, focada em comércio exterior, mas a especialização dela é marketing, né? E ela vai contar um pouquinho mais aí da trajetória, né, do que ela tem avançado ao longo do tempo. Ela é uma empresária também, tem a sua empresa, teve aí a evolução. Então, vou passar aqui para você, Cauana, para você se apresentar e também para a gente já seguir com a palestra, tá? Sejam bem-vindos, fiquem à vontade se vocês quiserem colocar perguntas no chat ou levantar aí a mão para poder fazer direto para a Cauana. Aqui é o momento mesmo de trocas, de cases, dúvidas, né? Então, fiquem à vontade. Obrigada. Perfeito, boa noite a todas, então, e ao Edson também, que está aqui com a gente. Um prazer estar com vocês hoje. Solange, obrigada pelo convite. Sempre um prazer participar desses momentos com vocês que são tão valiosos, né, Rico? A gente sempre ouvir outras experiências, conhecer, trocar essa ideia. Então, estou compartilhando aqui um pouquinho da minha apresentação que eu preparei para vocês. Deixa eu só falar um pouquinho sobre mim. Então, eu sou formada em negócios internacionais, como a Sol falou, é da mesma área, né? Sou pós-graduada em inteligência de mercado e Big Data. Tenho 11 anos de experiência no comércio exterior, então comecei trabalhando com agenciamento de carga, que é toda a parte de logística internacional, né, de uma mercadoria para ir de um ponto A a um ponto B, seja desde a definição de modal, até fazer todo o processo, coordenar toda a logística, né, de um embarque de uma carga. E durante essa minha trajetória, né, eu fiz carreira em empresa, então fui estagiária, assistente, analista, fui supervisora também de importação, e eu sempre gostei muito de compartilhar meus conhecimentos nas redes sociais. Então, sempre compartilhava ali um pouco do que acontecia na minha rotina no trabalho, no LinkedIn, que é uma ferramenta super valiosa que eu uso muito. Vocês estão vendo minha tela? Sim, dá para visualizar. Perfeito, que eu não estou vendo ela, não sei porquê. Mas que bom que vocês estão, isso que importa. Então, eu sempre compartilhei bastante todos os meus conhecimentos ali no LinkedIn. E quando se tratava de notícias de comércio exterior, que era a minha área, eu não conseguia encontrar com facilidade, né, no G1, no Valor Econômico, enfim, diversos canais grandes, não encontrava materiais, né, de comércio exterior relevantes, assim que eu conseguisse explicar uma situação para o meu cliente. E eu criei uma página que se chamava Comexland, para informar esses profissionais e a mim mesma também sobre o que estava acontecendo no mercado. E isso foi tomando forma e chamando muita atenção do mercado, onde empresas chegavam para mim e falavam: Cauana, eu preciso dessa notícia que você está passando aqui em formato de relatório, ou em formato de artigo, ou eu preciso que você gerencie minhas redes sociais passando exatamente essas informações para os meus clientes, para os meus seguidores, porque hoje a gente não tem isso. Então, que era antes
basicamente um hobby, né, que eu gostava de escrever ali no LinkedIn, de noticiar alguma coisa na Comexland, acabou se tornando algo necessário para o mercado, e ganhando forma, como eu falei, até se constituir numa empresa. Então, a Comexland, ela nasceu como uma página de conteúdo de comércio exterior e ela se transformou numa empresa de marketing e comunicação para o mercado de comércio exterior. Basicamente, né, temos uma estrutura de agência de marketing, mas 100% focada em comércio exterior. Paralelamente a isso, a gente também tem um evento, que é o Comex Hoje, que ele ocorre sempre no início do ano, é o primeiro evento de comércio exterior do ano. Então, a gente passa perspectivas e tendências, né, para a indústria, para o agronegócio, no que é referente a comércio exterior. Então, quais são as perspectivas, o que vai acontecer, questão de como que a geopolítica, né, o que está acontecendo entre China e Estados Unidos, vai afetar o nosso dia a dia, no nosso trabalho. Então, é um evento bem legal, ocorre aqui em Curitiba, no Museu do Olho. Então, é bem impactante, assim, porque é o Museu do Olho, daí a pegada do evento é esse olhar para o futuro, né? Então, é bem, bem bacana, chama bastante atenção ali do mercado. A gente também já foi convidado para fazer viagens internacionais, por exemplo, ir para a China. Eu fui nessa feira, que é a maior feira multissetorial do mundo, que é a Canton Fair. Então, tem todos os produtos que vocês imaginarem lá. Então, desde maquinário, trator, máquinas para automação de plantas industriais, até liquidificador, panela, micro-ondas, secador de cabelo. Então, tem tudo nessa feira. E é justamente para importadores, compradores do mundo inteiro irem lá, escolherem seus produtos, negociarem com fornecedores. Só para vocês terem uma noção, eu encontrei aquelas panelas do festival lá, sabe, aquelas do selinho. Não sei se a Sol vai saber porque é aqui de Curitiba, mas no mercado tinha um selinho, quando você completava toda a cartela, você ganhava uma panela que é super boa. Eu tava lá na feira, na China, e falei, meu Deus, é essa panela, tenho certeza que eles importam. E a gente foi fazer cobertura, então esse aqui são os nossos clientes que nos convidaram para ir para lá. E a gente fez toda a cobertura de rede social, vídeo, explicando como que funciona essa feira, a importância dela, por que os empresários devem ir até essa feira, além de acompanhar algumas negociações aqui também. Em 2023, a gente ganhou um prêmio chamado Vozes do Comex. É um prêmio que reflete nosso propósito, que é comunicar o mercado de comércio exterior. O propósito da empresa são os 3 Cs, que a gente chama, que é crescer, conectar e comunicar. Então, quando a gente ganhou esse prêmio aqui, é muito sobre o comunicar, né? Então, como o nome já diz, Vozes do Comex foi bem legal. Esse é uma foto da primeira edição do Comex Hoje, que ele também é o primeiro evento de comércio exterior e negócios internacionais do Paraná. A gente sempre participa de feiras e eventos. Essa aqui é a maior feira de logística e comércio exterior da América Latina, que é em São Paulo. Então, a gente pensa em toda experiência para os nossos clientes atraírem visitantes, toda a parte visual dos estandes, flyer, folder, materiais, rede social, enfim, o que eles precisarem, a gente dá esse suporte para eles, inclusive na parte de cobertura. Até estou segurando o microfone aqui. Opa, aí. Também Vale do Silício, então a gente conheceu as maiores empresas de tecnologia do mundo que hoje estão no Vale do Silício, então desde Facebook, Apple, LinkedIn, Nvidia, Google também. Então, o Vale do Silício trouxe muitos aprendizados assim para mim, porque principalmente nessa questão de adaptação, né? Agora que a gente está vivendo numa era, como a gente estava falando um pouquinho antes, aqui nos bastidores, de inteligência artificial, de automatizações, de uma nova revolução industrial, mesmo em todos os setores, né? E a gente está enxergando isso mudar de forma muito rápida. Então, é muito sobre ter esse poder de adaptação. E só conversando com vocês, eu já percebi que vocês são pessoas que se adaptam, que estão em busca de cada vez mais de conhecimento, né? Estão ali estudando aquele conceito de lifelong learning, que você só vai cada vez mais aprimorando e estudando. Então, é bom estar aqui com vocês, né? A gente com o ambiente que a gente está, então é bom estar nessa roda aqui com vocês, conversando sobre isso. E o Vale do Silício, ele é muito interessante, porque ele realmente
desenvolve os jovens, né, para o empreendedorismo. Então, grandes empresas, por exemplo, Apple, Google também, nasceram, né, nas garagens que a gente vê. E hoje são empresas, uma potência. Eu fui também na Universidade de Stanford, e a gente percebe muito isso. Os ex-alunos, eles voltam a investir na faculdade. Então, eles empreendem, eles geram algum tipo de negócio, criam algo, ou, né, vão para o mercado e voltam a investir na própria academia. Então, isso é um movimento, né, muito interessante. Até em uma palestra aqui na Universidade de Stanford, eles falaram que são os 3 pilares que moldam o Vale do Silício, assim, é a universidade, o empreendedorismo e o governo, né, que incentiva esse ciclo. Então, foi bem interessante observar como que funciona e por que as maiores empresas de tecnologia do mundo hoje estão no Vale do Silício. Aqui também numa reunião da Apex, né, que é uma agência que promove ali as exportações, os investimentos no Brasil, e eles também estão no Vale do Silício. E, bom, contei um pouquinho, né, da Comex Land para vocês entenderem nossa abrangência, o que a gente faz, principalmente falando da parte das viagens internacionais, dos ensinamentos que a gente tem, conhecimento, mas nosso dia a dia é mesmo o marketing. Então, empresas de comércio exterior contratam a Comex Land para criar estratégias de marketing, até a Sol faz parte, né, desse processo também, seja online ou offline. Então, através de redes sociais, e-mail marketing, estratégias ali para prospecção via anúncios, então no Google, para você estar bem ranqueado no Google, para você aparecer ali no Instagram através de promoções, enfim. E também, como eu falei, no offline, através das feiras e eventos. E agora, como que a gente constrói, né, essa estratégia de marketing? Eu vou falar aqui de forma bem abrangente, não sobre comércio exterior, mas que cada uma de vocês consiga aplicar para o próprio negócio, ou se tiver, de repente, alguma ideia de empreendedorismo, ou até intraempreendedorismo, né, dentro da empresa que está, isso pode ser utilizado, tá bom? Então, eu acredito que são 3 pilares importantes para a gente construir uma estratégia de marketing. Quando a gente fala em marketing, esse termo, acho que ele foi muito disseminado ultimamente. Algumas pessoas não entendem muito bem o que é, mas nada mais é do que um estudo mercadológico para atingir um objetivo ali, principalmente comercial. E como hoje, né, com as redes sociais, todo mundo acha que sabe fazer marketing e tal, muita coisa a gente vê e acabam esquecendo esses 3 pilares aqui, que eu acredito que são fundamentais para a construção de uma comunicação autêntica. E quando a gente fala de marketing, quando a gente fala de vendas, é necessária essa comunicação autêntica. A Comexland é a própria prova disso, porque ela começou a comunicar para o mercado o que estava acontecendo através de notícia. Olha, tá fazendo tal coisa no mundo, China e Estados Unidos estão assim, isso afeta o consumidor final. Na pandemia, vários navios não conseguiram chegar no Brasil, não tinha container, estavam omitindo rotas. Eu estava ali comunicando e eu acabei vendendo, né, uma proposta de marketing, de comunicação, de conteúdo. Então, é necessário, quando a gente quer vender, ter uma boa comunicação, seja vender uma ideia, ou seja vender um produto, um serviço, enfim. E eu acredito, né, nesses 3 pilares de propósito, escuta e comunicação. Então, começando com propósito, né? Isso que vai trazer ali a autenticidade. Eu gosto muito desse livro do Simon Sinek, que é Comece pelo Porquê. Não sei se vocês já leram, mas ele fala muito sobre esse Golden Circle aqui. Que primeira coisa, né, quando a gente vai montar um negócio, vai ter uma ideia, é pensar o porquê a gente está fazendo isso. Então, ter aquela clareza, autenticidade, entender ali o teu propósito mesmo, né? Por que essa empresa ela precisa existir? Por que eu estou aqui nessa noite comunicando algo para vocês? Então, se eu não tenho esse porquê, logicamente, para definir esse porquê, eu preciso de valores muito bem definidos, né? Eu perco ali essa autenticidade. Então, esse seria o primeiro passo. No exemplo da Comexland que eu deixei aqui, o porquê foi comunicar. Eu preciso comunicar ao mercado de comércio exterior porque ninguém está fazendo isso.
Então, era... E ainda, né, a gente adicionou o conectar e o crescer na sequência. Mas esse comunicar começou, sabe? Esse foi o porquê, porque precisava dessa parte de comunicação. Na sequência, né, vem o como. Então, daí que eu começo a pensar, mas de que forma que eu vou executar isso com competência e paixão, que a gente fala, né? Essa autenticidade que a gente falou, ela tem que ser executada. Como que eu vou fazer isso? Ah, eu vou fazer através de comunicação, de marketing, de inteligência de mercado. Aí vocês aplicam para cada negócio de vocês. E por fim, que é o quê? Normalmente as pessoas pensam, eu preciso fazer uma renda extra, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E na verdade a última coisa que você tem que pensar, primeiro é enxergar ali a necessidade, né, do porquê, depois ver o como, e daí você vai pensar no produto que você vai desenvolver, no serviço que você vai oferecer, nos recursos que você vai precisar para esse funcionamento acontecer. Então, no caso da Comex Land, aí o que é o planejamento estratégico de comunicação, a rede social, parte de tráfego pago, marketing, eventos. Então, isso deve ser aplicado aqui como o primeiro passo, tá? De propósito. O segundo é ouvir. Eu gosto muito dessa frase também de Seth Godin, que é um grande especialista em marketing, que ele fala que para ser visto é preciso aprender a enxergar. Então, antes de eu querer que todo mundo me enxergue como autoridade, veja minha empresa, tenha muitos clientes, eu preciso primeiro enxergar o mercado que eu estou inserida, enxergar quem são os stakeholders ali que gerem aquele mercado, quem são meus competidores, quem são meus clientes, quem são meus colaboradores e o que cada um deles precisa. Então, antes de querer criar uma estratégia mirabolante de marketing, eu vou usar a rede social. Calma. Primeiro, eu preciso olhar o que está acontecendo, né, nesse mercado para daí querer ser visto. E aí sim, depois que a gente entender isso, a gente consegue construir uma estratégia de comunicação. Como eu falei, quem comunica vende. E com quem que você está se comunicando? Coloquei aqui numa exposição que eu fui, né, dos gêmeos. Essa aqui grande seria representando o público-alvo. Então, empresários de 25 a 30 anos que possuem interesse em Y, renda X, etc, etc, etc. A gente sabe um grupo, né, de pessoas que a gente quer atingir, a gente começa a observar, né, enxergar o que essas pessoas estão fazendo. Só que cada pessoa é individual, cada pessoa ele tem, né, suas peculiaridades, enfim. Então a gente vai criar um perfil de cliente ideal para nós, um personagem, basicamente, e dar um nome para essa pessoa. Então, aqui vai Cauana, tá desatualizado aqui, não tem mais essa idade, tá? Mas, a Cauana tem tantos anos, ela é empresária, ela tem renda X, ela tem interesse Y. Então, você vai dar um nome para aquela pessoa que você quer atingir, para você tentar viver ao máximo essa persona e entender de fato as dores que ela tem, as necessidades que ela tem, para você se aproximar dela, para você entender aquele porquê que a gente falou lá atrás. E o caminho, né, para a gente criar essa estratégia de comunicação, então, primeiro, é esse olhar através de pesquisa e análise de mercado, entender cada stakeholder, como se comunicar com cada um. No comércio exterior, por exemplo, são vários players que a gente tem aqui. Tem importador, tem exportador, tem o despachante, tem agente de carga. Eu não vou falar com o exportador de uma indústria ou com um produtor rural da mesma forma que eu falo com a gente de carga. Então, por mais que seja o mesmo setor, o mesmo segmento, a gente tem que adaptar, né, nossa comunicação para cada um deles. E a partir disso, a gente consegue criar, né, determinar de que forma que a minha marca vai se desenvolver. Isso pode ser, como eu falei, desde uma marca empresarial ou até a minha marca pessoal. Como que eu vou me comunicar no meu Instagram? Eu só vou postar coisas de trabalho, eu vou postar coisas pessoais também. E no meu LinkedIn, qual que é o meu tom de comunicação? Eu sou uma pessoa mais objetiva ou eu sou uma pessoa mais descontraída? Eu gosto de fazer o pessoal dar risada. Não sei, como a gente vai adaptar nosso tom de comunicação de acordo com o nosso público-alvo, de acordo com aquele perfil de cliente ideal, essa persona aqui. E a gente vai determinar, então, falando de empresa, né? A identidade visual,
o que visual, que são os grafismos que a gente vai usar nas redes sociais, a fonte que a gente vai usar nas redes sociais, o tom de comunicação. Isso aqui é muito importante, esses dois primeiros conceitos, parte visual, porque as pessoas reconhecem facilmente. Hoje você não precisa ver ali o logo da Coca-Cola, se tiver vermelho numa garrafa, uma garrafinha, você já vai saber que é Coca-Cola, porque ela tem isso muito bem definido. Entre outros exemplos, né, que a gente encontra no marketing de diversos produtos que facilmente você reconhece, sabe? Só pela cor, só pela tipografia, só pela forma que a marca comunica. Vamos definir também os canais de comunicação. Então, como que a gente vai se comunicar com esse público? Ah, meu público usa mais WhatsApp, ou não, meu público ele sempre está no Instagram ou no LinkedIn, ou não, ele não usa a internet. Eu tenho que ir no evento X, eu tenho que visitá-lo presencialmente. Então, a gente vai definir os canais de comunicação, ou mídia offline também, colocar um outdoor, colocar panfletos, né? Então, a gente vai estruturando, né, esses canais de comunicação. Criar, com base nisso, um planejamento estratégico e a definição, né, dos recursos que a gente vai utilizar e quem vai fazer isso. E, lógico, mensurar os resultados. Então, o marketing, ele não vem de uma hora para outra. Ele não, amanhã não vou ter resultados que eu plantei hoje, nem depois, nem no mês que vem, provavelmente. É uma construção. Mês a mês a gente vai observando. São muitos conteúdos que a gente gera hoje na ComexLand, grande parte de comércio exterior que estão disponíveis, a gente escreveu em nome dos clientes. Isso ajuda eles a estarem bem ranqueados, bem posicionados no Google. Então, eu tenho dados a partir do site deles, eu tenho dados através dos relatórios que a gente envia, falando sobre acessos, falando sobre cliques, falando sobre impressões, quanto o cliente está investindo. Então, com base nisso, eu vou tomando melhores decisões e vou fazendo essa construção, né, da parte de marketing. Claro que isso seria bem quantitativo. Muitas vezes pessoas que estão começando na área de marketing não têm esse know-how ou até tempo de ficar mensurando dados, mas a gente consegue ver também dados qualitativos, então o feedback que a gente recebe do nosso conteúdo, um cliente que chega até nós, ou um convite, igual a Sol me convidou para estar aqui com vocês hoje. Então a gente consegue mensurar dessa forma também. E lógico, né, todo dado ele tem que ser lapidado ali e transformado em informação. Consequentemente, inteligência, senão ele não significa nada, né? E por fim, a parte de conectar, de networking, isso é muito importante. Eu acho que a SBGC também faz um trabalho importante nisso, que é você estar conectado com pessoas, né, que estão ali no mesmo caminho que você, que buscam um objetivo semelhante, que querem evoluir, que querem crescer. Então, o networking, ele se faz muito importante. Ontem mesmo eu estava no evento aqui em Curitiba chamado Happy Hour do Comex, onde acho que tinha mais de 300 profissionais, e eles se reúnem a cada bimestre só para conversar, trocar ideias. Tem os patrocinadores também, mas não é aquilo querendo vender alguma coisa. Não, são criações de conexões reais, sabe? Que as pessoas vão lá mesmo para trocar, para compartilhar o que estão sentindo sobre o mercado. Ai, nossa, está acontecendo tal problema comigo em tal embarque. Daí às vezes o cliente fala, nossa, comigo também, ou até o teu concorrente fala, nossa, aqui na minha empresa também, até fico aliviado em ouvir você falando isso. Até ontem um cliente comentou comigo isso, que ele se sentiu aliviado em conversar com o concorrente dele, porque eles estão compartilhando a mesma situação. E às vezes a gente acha, é só comigo, né? Só tá acontecendo comigo na minha empresa. Mas não, você fala com o teu concorrente, você fala com o teu cliente, você percebe que você que outras pessoas, outras empresas também compartilham ali do que você do desafio que você está enfrentando. Então, hoje existem diversas feiras e eventos estratégicos. No comércio exterior, a gente tem no nosso site um calendário com todos os eventos do ano. Então, é fundamental participar de eventos, criar parcerias, usar as redes sociais e divulgar de que forma que seu trabalho impacta. Então, a Sol vai me dizer se temos tempo ou não, mas eu tenho até uma outra apresentação que eu posso passar rapidamente falando sobre LinkedIn, que hoje eu vejo que é a principal ferramenta assim, para B2B. Hoje eu gerei já vários negócios, networkings, oportunidades via LinkedIn. Então,
mostre no teu LinkedIn tua autoridade, tudo que você construiu e de que forma que seu trabalho impacta, principalmente aquele porquê que a gente viu aqui no Golden Circle do Simon Sinek. Pode seguir, tá, Cauana, com a outra apresentação, temos tempo. Bom, que bom. Bom, então até aqui, pessoal, ficou claro o que a Comexcellent faz, o que vocês estão achando? Vocês utilizam as redes sociais hoje? Não utilizam? Eu achei muito interessante, estou achando muito interessante o seu trabalho, porque a minha filha é jornalista e ela trabalha com tráfego, né? Ela trabalha nessa parte de marketing e mora em Vaiporã, que a família do marido dela é de Vaiporã trabalha com café, estou se falando com café. A família do meu genrinho tem uma torrefadeira lá e hoje essa velocidade. Eu sou administradora. Na época que eu fiz marketing na faculdade, não era nada disso, né? Muda muito. Hoje, não, minha mentora é minha filha, assim, mudou tudo, né? Quando você vai falar de marketing, fazer de tudo. E o ciclo dourado que você estava falando, eu trabalho com uns amigos aqui em Maringá que eles usam design thinking e o círculo dourado. Então, quando vão falar para os empresários, confunde tudo, né? E aí, quando eu comecei a estudar o círculo dourado e fui ver, e eu vi assim que eu trabalhava nos bastidores, organizando clínicas, consultórios, médicos e hospitais. Aí eu falei para o meu colega, Leandro, eu sou como, porque assim, os médicos, eles, ou qualquer profissional, a gente procura uma profissão e a gente tem um porquê, né? Aquela profissão me chama a atenção, eu quero fazer, mas não sabe fazer o como. Aí confunde tudo, se está fazendo como, se está fazendo porquê, e tá, para quê, como que... Então, assim, eu vi que a minha vida inteira, estruturando as empresas que eu passei, eu me especializei no como fazer aquilo para estruturar. Então, eu sou apaixonada por esse livro, porque os exemplos que ele dá são muito assim, pé no chão, né? O que acontece na vida real. E esse teu trabalho é muito interessante, porque você começou trabalhando, você foi seguindo na tua carreira e você foi entendendo e vendo as dores e ninguém estava falando sobre aquilo, né? Parabéns, olha, um trabalho muito interessante, muito legal que você está fazendo. Legal, É. legal. Um ponto, Cauana, que eu queria aproveitar e comentar aqui, também ouvir sua opinião, porque assim, no nosso grupo, né, e tanto porque nós temos no SBGC pessoas que trabalham dentro de iniciativas privadas e públicas, né, e temos excelentes profissionais, né, com muito conhecimento de longa data que abrem os seus negócios, né, que migram, né, aqui eu acho que uma boa maioria tem isso. O que acontece? Você chega num ponto que você fala assim, poxa, eu tenho muito conhecimento, eu tenho experiência e tenho valor nisso, né? Que eu adquiri no longo do tempo. Mas como eu transformar isso num negócio? E às vezes a gente não olha, por isso que eu quis muito trazer você, o marketing como uma alavanca para você chegar na venda, né? Então, por exemplo, a questão do público-alvo que você trouxe, né? A questão do propósito. Então, eu falo isso porque eu já até aconteceu comigo no início do meu negócio. Às vezes a gente pensa em vender o que é o técnico e esquece que você está vendendo uma solução para a dor, né? Então, se você puder comentar um pouquinho nisso, nessa construção, né, dessa base, seria bem interessante. Claro, eu acho que foi muito de acordo com essa parte de comunicar, da gente estar disposto, né, a se comunicar. Hoje a gente tem as redes sociais e o alcance que a gente tem lá é muito maior do que a gente teria offline, né? Então, o fato, por exemplo, aqui esse vídeo vai subir para o YouTube. Quantas pessoas podem ter acesso a esse conteúdo que antes, presencialmente, né, não teriam? Então, a gente tem essa oportunidade. Então, por que não usar para tanto desenvolver um negócio, empreender, até para ganhar uma certa autoridade no mercado, nós nos valorizarmos como profissional, né? E as pessoas
do nosso meio profissional começarem a olhar a gente com um olhar de respeito, com um olhar de admiração. Isso é legal também, né? Partindo da parte mais pessoal, assim, não só business, né? E para criar isso, Sol, como eu falei, não é algo da noite para o dia, é uma construção. Então, eu vou fazer um post hoje no LinkedIn, talvez ele não gere tanto resultado, mas é a constância, né? O conjunto de comunicações que eu estou tendo ali nas redes sociais, na participação de eventos, em uma indicação também, né? Porque os métodos offline também, eles não são totalmente descartados, pelo contrário, é um conjunto de coisas que a gente vai fazendo para construir ali essa estratégia de marketing. Então, realmente, respondendo a sua pergunta, para quem pensa, né, em empreender, em construir um negócio com tanto conhecimento que tem, a rede social se torna a principal aliada. Eu vou compartilhar uma mentoria que eu faço sobre LinkedIn. Não sei se vocês usam LinkedIn, pessoal. Só você que usa. Sim. Quando eu falo de LinkedIn, usar ativamente, assim, fazer postagens, trazer conteúdo. Eu uso muito e o LinkedIn me abriu muitas oportunidades, assim, os meus principais e primeiros clientes vieram através do LinkedIn. Então, comigo descobriram, né, textos meus. Eu sou professora de uma matéria da PUC também de marketing internacional, num curso EAD. E a PUC me descobriu através do LinkedIn também. Então, são vários conteúdos que eu produzi, né, ao longo da minha vida, que estão disponíveis no LinkedIn, e me descobriram através de lá. Outra coisa que eu achei muito legal, né? Hoje a gente está falando de inteligência artificial. Então, foram tantos conteúdos que a ComexLand postou, né, em blogs, no Google, que hoje se eu pergunto para o chat GPT, agência de marketing para comércio exterior, a primeira que ele indica é a ComexLand. Então, assim, não foi um grande conhecimento que eu tive que ter em inteligência artificial, não tive que fazer um curso. Eu produzi conteúdo e entrei numa fonte relevante no Google. O Google reconhece o ComexLand como uma fonte relevante e jogou isso para o chat GPT, sabe? Então, é realmente uma construção. Não é nada mirabolante. No processo, a gente vai pegando técnica, pegando ferramenta, tendo ideias. Mas, para começar, basta a gente compartilhar nossos conhecimentos com um propósito, né? Como a gente estava falando. Bom, então sobre o LinkedIn, depois só, até se vocês quiserem, dá para a gente falar de Instagram, dá para a gente falar de tráfego pago, como é o caso da filha da Herta, que trabalha com isso também, porque cada rede ali é um mundo diferente, né? Mas eu trouxe aqui de LinkedIn para conversar com vocês. Trouxe alguns dados também, segundo uma pesquisa, né, realizada pela Associação Nacional dos Executivos de Venda dos Estados Unidos, 80% das vendas são realizadas a partir do quinto contato com o cliente. E quando a gente fala de multinacionais, às vezes é necessário aumentar para 23 pontos de contato. Agora, você imagina fazer isso numa era sem internet, né? A venda de comércio exterior, ela não é uma venda rápida e não é uma venda fácil. Hoje não é igual um e-commerce que, eu vejo aqui no meu Instagram uma blusa que eu gostei, vou lá e compro. Não, precisa, né, ter confiança. E uma pesquisa do LinkedIn disse isso mesmo, que 59% dos vendedores europeus apontam que a confiança que os clientes têm é um dos principais fatores para fechar negócios. E por que eu estou falando isso? Imagine, né, que o quanto pode ser facilitada essa confiança, essa credibilidade, se você está bem posicionado nas redes sociais, como é o caso ali da ComexLand, pesquisa no chat GPT, já aparece ComexLand. Se a pessoa vai no meu Instagram, já vê o que eu estou fazendo. Aí ela vai marcar uma reunião comigo, eu já vou estar ali. E quando a gente fala de negócios, né, principalmente B2B, é muito sobre pessoas, é muito sobre transmitir essa confiança, né? Principalmente quando são coisas com alto valor agregado, assim, a gente precisa confiar em quem a gente está né, fazendo essa compra. No caso do comércio exterior, minha carga custa 100 mil reais. Quem que vai cuidar dela para fazer essa logística? É 100 mil reais ali na mão da pessoa. Então, eu preciso ter essa confiança, eu preciso conhecer. Então, são vários pontos que a gente consegue adquirir essa credibilidade e reduzir esse número de 23 pontos de contato quando uma empresa é gigante. Ou
fazer com que você chegue até os tomadores de decisão, que muitas vezes não é um só também. Então, a gente precisa, né, desenvolver relacionamentos com diferentes pontos de contato. Porque, como eu falei, né, para isso, né, nesse caso, pode ser o caso de vocês também, de uma jornada de compra longa, que é necessário relacionamento, e um mercado muito competitivo, que é difícil vender a diferença entre valor e preço, que muitas pessoas não entendem. Então, para gerar esse relacionamento, as redes sociais, principalmente o LinkedIn, é uma excelente ferramenta. Então, aqui eu trouxe algumas dicas para vocês, tá? Desde a bio do LinkedIn, a biografia, o conteúdo, a parte de social selling, a personalização, e eu vou trazer para vocês um pouquinho. Então, começando, né, pela capa do LinkedIn, sempre trazer algo ali que remeta ou à empresa que você trabalha, ou sobre a tua profissão, sobre o teu negócio, algo de fácil visualização. O título aqui, ele é muito importante, porque é como as pessoas vão te buscar. Então, se eu pesquiso isso no Google, por exemplo, o Google vai puxar o LinkedIn também. Ou se eu faço uma pesquisa de um determinado cargo na própria ferramenta, ele vai localizar isso. Então, você tem que colocar um título que fale exatamente ali como que a pessoa te procuraria, como que aquele teu público-alvo vai te procurar. Você também consegue colocar esse botão de ação aqui, ó, que vai direto para o site. Então, se a pessoa clica aqui, ela já vai para o site da Comexland. Consegue adicionar serviços. Então, eu faço consultoria de marketing, consultoria de negócios, estratégias de marketing, blog. Tudo isso na minha primeira página. Então, se torna praticamente um catálogo, né? Destaques. Então, aqui eu consigo, através das minhas publicações, destacar algumas que passam o que eu quero, que passam o serviço que eu faço, que transmita autoridade, que transmita informação, como é o caso dos meus aqui. Então, eu fui para a Canton Fair, é um serviço que eu faço de cobertura de evento. Autoridade, eu ganhei o prêmio Vozes do Comex. Informação, eu fiz networking ali no Happy Hour do Comex. Então, estou destacando coisas que eu quero que as pessoas, como que eu quero, né, que as pessoas me vejam, que eu estou conectada, que eu estou trabalhando, que eu ganho prêmio, e que isso traz credibilidade para o meu perfil. E aquela confiança na hora da compra, né? Sobre esse resumo, né, que tem no LinkedIn para você falar sobre você mesmo. Esse é o momento realmente de vender teu negócio, vender tua ideia, contar ali uma história. Eu sempre gosto de começar pelo que eu faço, primeiro, depois pelas certificações acadêmicas, e terceiro, outros, né, que eu palestro, que eu escrevo bastante também, que eu sou apaixonada por negócios internacionais e inteligência de mercado, mas sempre começar assim com o que eu faço, que a pessoa, né, as pessoas são cada vez mais ansiosas hoje em dia, então já bate o olho e já vê ali o que você faz e se interessar, permanece no teu perfil e conversa com você. O LinkedIn, para mim, o ponto-chave dele são as conexões, tanto com os tomadores de decisão, quanto com os influenciadores. E como que a gente faz para encontrar? A gente consegue entrar nas empresas, eu quero alguém da Volvo, por exemplo. Vou em pessoas, pesquiso a área, eu quero de supply chain, ou não, eu quero de recursos humanos, que eu sei que é essa pessoa que é responsável pela contratação. E você consegue encontrar as pessoas desse cargo com essas competências que trabalham na Volvo. Então, eu acho isso fantástico, porque isso corta muitos caminhos. Como que eu faria em outro momento, se não fosse esse, para encontrar alguém de uma empresa que eu quero? Demoraria muito, passaria horas buscando, ligando, perguntando, indo atrás. E hoje a gente tem essa ferramenta aqui que a gente consegue encontrar quem a gente quiser, né? Um cargo específico, ou se a gente está num processo seletivo também, de repente, buscar ali determinada empresa, falar com pessoas que já trabalham nessa empresa. Também a gente consegue pesquisar por cargo no LinkedIn. Então, essa barrinha aqui é como se fosse um Google do LinkedIn. A gente consegue colocar, eu quero um gerente de supply chain, eu quero uma psicóloga organizacional. Enfim, coloco aqui o cargo da pessoa e vai encontrar os perfis, uma lista de perfis que correspondem a esse cargo. Então, como será que está o seu público
público-alvo no LinkedIn? Ou o caminho reverso, como que alguém te procuraria no LinkedIn? Que daí você tem que alterar esse título aqui que eu falei, que é com base nesse título que o LinkedIn vai puxar, além, né, das descrições das experiências. Então, no LinkedIn é muito importante a gente trabalhar com conteúdo. Então, a gente falar o que está fazendo. Eu uso o meu LinkedIn como um diário corporativo. Hoje, por exemplo, eu vou postar que eu estava aqui, que eu conversei com vocês, o que eu falei, o que eu aprendi. Então, basicamente, tudo referente a trabalho que eu faço, eu posto no LinkedIn. Isso é uma forma de eu mostrar que eu estou em movimento e trazer conteúdo relevante para o meu público-alvo também. Eu gosto bastante de criar artigos, pelo que vocês me contaram sobre vocês, eu imagino que vocês escrevem também artigos. Então é legal compartilhar com a audiência insights que vocês tiveram nesses artigos. Se é um artigo muito longo, às vezes resumir, colocar os principais tópicos, trazer uma notícia relevante para a tua área, algo que ali o pessoal se conecte com você de alguma forma. Se a tua empresa, né, tem um conteúdo, aproveite para compartilhar, incluir os comentários, né, os seus comentários dentro da publicação da empresa, e criar dentro do LinkedIn uma estratégia mesmo que explore as dores do seu público-alvo, que mostre autoridade, sua presença em eventos, prêmios, certificados, conte histórias. Eu acho isso muito legal. Conte cases de sucesso, conte desafios que você enfrentou. Isso conecta com as pessoas e faz elas se sentirem informadas ou até aquela coisa de empatia, tipo, nossa, isso também está acontecendo comigo, nossa, a pessoa pode me ajudar. E sempre call to action, que é chamada para ação. Então, está entregando ali algum conteúdo e você pode falar, olha, aqui, meu e-mail é tal. Então, sempre fazer essa chamada. Isso a gente chama de inbound. Então, a gente está criando conteúdo e as pessoas nos localizam. E agora, o outbound é quando nós vamos atrás. Então, a gente utiliza o LinkedIn para fazer aquela busca, né? Eu estou buscando um gerente de supply chain, preciso falar com essa pessoa. Então, eu estou indo atrás dele. Ainda há ferramentas que, através do LinkedIn, localizam o e-mail, fazem um processo comercial, disparam mensagens para essas pessoas. Até coloquei cuidado com spam, né? Que ninguém gosta de spam. Mas você pode enviar uma mensagem para suas conexões, se apresentando seus serviços, ou simplesmente buscando uma conexão real com essa pessoa. E sempre, né, abordagens gentis e não generalizadas. Porque às vezes a gente recebe, né, algumas mensagens assim que a pessoa não viu nada sobre você, nem sabe quem você é, está querendo vender um produto que não tem nada a ver com o que você faz. Então, quando você for abordar, lembre-se disso e tente estudar mesmo a pessoa e mandar uma abordagem gentil ali para ela via LinkedIn mesmo. Eu sempre falo, né, pro pessoal de vendas para trabalhar em equipe com o marketing, é muito importante, porque o marketing e o comercial eles não devem andar separados, eles têm que estar sempre juntos. Porque o marketing ele precisa desses direcionamentos comerciais. Então, o que a gente quer vender, como que a gente quer vender, para quem, quanto, como, e o marketing ele vai bolar, né, todas as estratégias a partir disso. Então, tendo esses direcionamentos comerciais com o departamento de vendas, o marketing ele consegue criar as melhores estratégicas. Então, por isso que eu sempre deixo aqui, vendedor trabalha em equipe com o seu marketing. E ilustrando, né, também essa apresentação passada que eu falo de dados, no próprio LinkedIn a gente consegue mensurar alguns dados. Então, quantas impressões minha publicação teve, quantos seguidores que eu tenho, quem viu, quais foram, né, as visualizações do meu perfil, ocorrências e resultados de pesquisa são dessa pesquisa aqui. Então, podem ter pesquisado Cauana, podem ter pesquisado Comexland e eu apareci, podem ter pesquisado diretora de empresa de marketing e eu apareci. Então, a gente consegue ver também quantas ocorrências e resultados de pesquisa eu tenho, o desempenho do conteúdo, quais conteúdos melhor performaram.
Só para vocês verem, gente, como eu uso como um querido diário LinkedIn. Ah, hoje eu visitei essa empresa, ontem recebi visita, hoje eu e o fulano, blá blá blá. Então eu uso realmente como um diário contando o que está acontecendo ali na minha vida profissional, tá? Outros dados que a gente consegue, onde estão as pessoas que estão me seguindo? São Paulo, Curitiba, Rio, Itajaí, Campinas. Qual que é o nível de experiência das pessoas que estão me seguindo? Ah, são mais sêniores ou são mais iniciantes? Ah, tem bastante diretor aqui, tem bastante dirigente, gerente. Qual que é os setores? Isso é legal até para você saber quem está interessado no teu tipo de conteúdo. No meu caso, comércio exterior, transporte e logística, atacado de importação e exportação, transporte, serviços e consultoria de TI. Qual que é o tamanho da empresa do pessoal que está trabalhando nessas empresas e está vendo meu perfil? E de quais empresas essas pessoas estão vendo meu perfil? Então, eu sei que o pessoal da Logcomex, da DSV, da KN, da Mastersul e da FAI, que é a faculdade que eu sou formada, estão vendo meu perfil. Ah, beleza, faz total sentido com o meu público-alvo. Quero ter bom relacionamento com a universidade, que eu sou formada, inclusive, não contei para vocês, mas o escritório da Comex Land é dentro da FAI, dentro da universidade. No oitavo andar tem um coworking e a gente tem uma sala dentro do coworking. E aqui são todos, logo Comex é meu cliente, e esses aqui são todos o meu público-alvo, empresas que eu posso trabalhar. Então, a gente tem que sempre ter objetivos, entender, né, o perfil de cliente ideal, que é aquela persona que eu comentei com vocês, desenvolver relacionamentos, desenvolver essas estratégias de conteúdo e executar, e monitorar os resultados. Então, aqui posso mandar para a Sol depois também, mas é um e-book que eu escrevi sobre tendências de marketing e vendas. Se vocês tiverem interesse em acessar, é só escanear o QR Code. Também posso disponibilizar para vocês através da Sol depois. E basicamente sobre LinkedIn é isso. Depois a gente consegue aprofundar outras redes sociais se vocês quiserem, mas é bastante conteúdo, né? Espero que vocês tenham gostado e acredito que seja isso, Sol. Ai, Cauana, foi muito bom, né? A gente tem pouco tempo aqui, mas eu acho que eu queria resgatar alguns pontos importantes e vou abrir aqui para as perguntas, né? Que eu sei que tem boa parte dos que estão participando aqui tem empresas, né? A maioria. Então, uma coisa importante que você comentou, a questão do propósito, né? Na construção da empresa, né? Essa questão de você pensar primeiro no propósito, depois você ir construindo como, né? E o que vai ser vendido, que é a nossa esteira de serviços ou esteira de produtos, né? E por fim pensar nessa questão do público, como você falou, do público-alvo, né? Da persona, quais são os canais, né? Eu gostei muito quando você falou do LinkedIn, porque o LinkedIn, eu acredito que as pessoas ainda não visualizam a grande maioria como o LinkedIn uma plataforma de negócios, né? Ainda sem uma imagem do LinkedIn, o olhar de recolocação, de carreira, e não, gente, né? Tanto para quem tem negócios no Brasil, para quem vende serviços, quanto para quem vende produto, quanto para quem vende lá fora, que nem a Danise que está aqui, né? As meninas que trabalham na parte de venda de serviço, que atua também em outras regiões, né? Você consegue localizar e fazer essa conexão com clientes, né? Então, eu queria abrir aqui para perguntas, fiquem à vontade, gente, aproveita que a Ana, ela é mestre no assunto, né, de marketing, um olhar muito assertivo de comunicação e principalmente resultado em vendas, né? Então, né, vamos aproveitar esse momento aqui. Quem gostaria de iniciar, pode começar aí. Se quiser trazer o seu exemplo, fique à vontade, ainda temos alguns minutos. Mônica, obrigada, querida. Aproveita e se apresenta, Mônica, por favor. Olá, Cauana. Muito obrigada aí por compartilhar com a gente tantas informações importantes, né? E relevantes. Eu faço parte, né, da SBGC, estou no SBGC Master, e eu
Hoje sou uma empreendedora, quer dizer, hoje há 5 anos eu estou empreendendo na área de capacitação e consultoria organizacional, mais especificamente com gestão de riscos, aprimoramento de processos organizacionais. E o LinkedIn eu acho que é uma ferramenta importantíssima. Eu estou com uma presença criei uma marca e tudo, e estou com ela eu criei uma página no LinkedIn e também na Instagram e Facebook. Mas ainda tenho muita dificuldade para fazer as publicações, sei que preciso, estou tentando me disciplinar. Acho que o chat GPT, as inteligências artificiais têm me ajudado, porque eu sei o que eu quero escrever, mas a linguagem e eu acho que ajuda, sabe? Então eu coloco todo o meu mote de vinculo isso com aquilo, eu quero falar sobre isso, mas quero o que você falou, call to action, né? Uma chamada para ação, que eu não sou dessa área. E aí, diante desse contexto, eu queria te perguntar: tem um indicador no LinkedIn que parece que é SSI ou SLI? É um indicador que dá uma noção de como que a gente está no LinkedIn, não é? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso, que eu não conheço. Claro, posso sim. Eu vou até abrir isso aqui no Google, porque isso é bem legal. Vou mandar o link para vocês. Tudo consegue colocar o perfil lá e monitorar exatamente o score de autoridade do LinkedIn. Então, são vários indicadores que o robozinho, né, analisa no teu perfil, desde foto, a quantidade de conteúdo, para medir essa autoridade. Deixa eu até abrir, acho que é SSI mesmo. É um score de autoridade, não é do LinkedIn, é do Google. Não, esse aqui é do LinkedIn É do mesmo. Ó, LinkedIn mesmo? eu já mando para vocês, mas é, não é do Google, pelo que eu sei, esse SSI. Do Google, talvez você esteja falando, seria SEO, para ranquear os Sei. conteúdos? Não Não? sei, eu não sei, eu só é o score SSI, né? Que é o que Isso, chama Social sigla, né? Index. Quer ver? É esse aqui, ó. Ele analisa, vou mandar aqui para vocês. Ele faz uma análise do teu perfil no LinkedIn. É bem Tá. bacana. Que ele até diz aqui, ó, para estabelecer uma marca profissional, para encontrar as pessoas certas, para engajar com insights e para construir relacionamentos sólidos. Tinha uma Certo. era gratuito acessar essa estatística. Agora eu não sei se ele, pelo que eu tô vendo, se ele não vai pedir. Mas eu mando para Sol, que tem até uma postagem sobre isso que é bem legal, esses indicadores que ele analisa, assim. Mas, Mônica, aproveitando o teu comentário também, né? Sobre o marketing, é uma construção mesmo, como eu falei, não vem de uma hora para outro resultado, então não desista no meio do caminho. Hoje tem as ferramentas mesmo, né, de inteligência artificial que ajudam bastante nessa parte de marketing, só cuidado com a parte de autenticidade, porque o chat GPT, às vezes, ele eu não sei, ele é um robô, né? Sim, Então, sim. às vezes perde essa autenticidade, então tem que fazer os prompts muito bem feitos mesmo. Uhum. Cuidar também, porque às vezes fica com muita cara de chat GPT, tipo excesso de emoji, ou todas as letras maiúsculas do título, sabe? A gente não escreve assim normalmente. Eu saio tirando, sabe? O que eu acho que é a mais, eu tiro. Eu gosto do encadeamento da redação, e muitas vezes eu mexo na redação também, porque eu quero inserir coisas. Eu não coloco nada de dados. Por exemplo, eu queria dizer que eu fui para um evento que eu encontrei pessoas, mas eu não botei o nome das pessoas. Depois eu mesma, quando eu fiz o post, eu coloquei, porque aí eu mencionei e tudo mais. Porque, Isso. de fato, né, a gente precisa ter muita cautela, né? E ele tá para te ajudar ali, né? Um trabalho em equipe mesmo, então conforme você vai alimentando ele, é para te ajudar. E você pergunta da call to action também, que é a chamada para ação, Ah, ele sim. também pode te ajudar nisso. Mas basicamente, você pode falar, você está passando por alguma situação que precisa adequar o seu processo na empresa?
converse comigo, me chama no chat. Essa seria a chamada para ação, sabe? É só sempre no final do seu conteúdo você colocar, venha conversar comigo se Uhum, você também já passou por isso. certo. Aqui no nosso site para saber mais, isso é uma chamada para ação. Ou, já viu nossas redes sociais? Sabe? Uma chamada para ação para você não deixar ali, ali e tô saindo. Não, você está chamando a pessoa para fazer algo, né? Para tomar uma ação. Na tua visão, eu não sei se mais alguém quer perguntar, mas só mais uma. Na tua visão, aquela verificação do LinkedIn, que a gente tem que colocar um documento, né, e tudo, aquilo faz diferença para dar autenticidade ao perfil? Você acha que é relevante? Olha, no LinkedIn, vou ser bem sincera e falar que eu não tenho. Eu tenho no Instagram, eu pago pro Instagram, assim, que é caro, é R$ 50 por mês para você ter um selo. Só que assim, como eu trabalho com isso no Instagram, eu preciso ter para autoridade, sabe? Eu quero que entre no meu perfil e veja um selinho. Agora, no LinkedIn, acho que não, é mais por um fator de segurança mesmo, para não roubarem tua conta ou para criar uma conta fake Sim, sua, para saberem que é você ali, sabe? entendi, entendi. Tá joia. Vou Mas eu não vejo perguntar mais. Não. um Se pilar se legal. deixarem, eu vou perguntar a noite toda. Então, Ah, Deixa eu fazer uma pergunta aqui, complementando aí os pontos que a Mônica trouxe. A gente sempre fala essa questão de frequência, né, Cauana? Né? E você trouxe alguns tipos de publicações, né? Eu quero publicar isso para colocar essa minha conexão, aonde eu estou, o que eu estou fazendo, mostra esse movimento. E tem também, vou trazer um conteúdo relevante para o segmento que eu trabalho, que eu atuo, que vai te trazendo identidade. Quando a gente olha nesses tipos diferentes e frequência, sei que nem tudo é exato, né? Mas o que você sugere assim para empresas que estão começando ou que já existem há muito tempo, mas que ainda não vai avançar mais agora no LinkedIn olha, eu ou no Instagram, né? acho que você primeiro ter constância. Então, aí, uma vez por semana eu vou conseguir um a cada 15 dias, é o que eu consigo? É o que eu consigo. Então, não começar assim, na primeira semana eu posto todos os dias, aí na semana seguinte eu desisti, não posso mais nada. Daí passa 2 semanas, eu voltei a me animar e posto tudo. Antigamente, é bem legal, muita quantidade de conteúdo. Então, eu quero ser visto, né? Quem é visto é lembrado. Então, você postava. Só que hoje já tem uma banalização que chega a cansar esse excesso de conteúdo. Então, eu acredito que às vezes não precisa tantos conteúdos, mas poucos conteúdos de valor. Então, uma frequência legal seria um post semanal. Então, 4 posts ali no mês, mas com valor, sabe? Não algo raso, assim, algo que realmente traga algum tipo de valor para a tua audiência. Isso falando de feed, de Instagram e LinkedIn. Lógico, no LinkedIn, como eu falei, eu uso como um diário. Então, fiz tal coisa relevante, eu posto, né? Mas no Instagram, o meu pessoal, não, eu uso só coisas muito estratégicas ali, que vão ter algum tipo de relevância ou em autoridade ou comercial, ou em informação. Para stories, daí já é mais legal. Se você quer pensar numa estratégia ali de aproximação com o teu público que você já tem, é legal aparecer com mais frequência. Todos os dias ali seria o recomendado. Para Instagram também é legal trabalhar muito com vídeo. A plataforma, né, o algoritmo, ele valoriza conteúdos em vídeo. Então, você mostrar ali teu rosto, o que você faz, explicar, trazer informações, conteúdo. E vídeos curtos, assim, não vídeos muito longos, porque a gente sabe que a nossa audiência também está cada vez mais ansiosa para rolar o feed para baixo. Então, vídeos curtos para Instagram é perfeito, assim. Então, eu falei, um vídeo semanal? Show, legal. Consigo 2 vídeos no mês e 2 posts. Ok, também. Sabe, é o que você consegue se comprometer a fazer. Uma pergunta eu vou passar para a Danise, que eu queria até pegar um ponto com ela aqui, aproveitando. Então, a primeira, eu queria a tua opinião sobre as newsletters, né? Essa questão de Adoro. mandar comunicação. Quando a gente fala de empresas, né? E eu acho que a grande maioria aqui, obviamente, trabalha também com mentoria, tem pessoa física, mas a grande maioria trabalha muito com empresas. O que você acha da estratégia de você comunicar via newsletter?
Gosto muito, acho essencial para o meu negócio, que é B2B, que é serviços. Quando a gente fala de marketing, não é só rede social mesmo, por isso que agora eu não estou mais valorizando tanto quantidade de postagem quanto antes, porque a gente tem todo um entorno que a gente pode utilizar, seja através de tráfego pago, que é essa geração de leads. Esses leads vão para uma plataforma e eles precisam ser nutridos, ou vão para uma plataforma, ou você vai receber eles, né, em um determinado local, e você vai abordá-los. Como que você vai nutrir? Então, esse lead, ele vai para o comercial, que vai entrar em contato com ele, e para o marketing, para a nutrição. Então, essas newsletters, eu gosto muito de trabalhar que traz conteúdo, traz notícias, traz cases, traz o que está acontecendo. E eu consigo criar uma régua de relacionamento com o meu cliente, com o meu prospect, via e-mail. Então, o primeiro e-mail da semana, eu vou passar uma notícia sobre o que aconteceu no último mês de relevante para esse mercado. No segundo, eu vou passar uma informação também sobre o que está acontecendo, que pode afetar o negócio dele. Na terceira, eu já faço uma abordagem mais comercial, compartilho um case de sucesso da minha empresa e que pode ajudar ele. No quarto, eu passo mais alguma informação e falo, olha, posso te ajudar de tal forma. Então, você cria uma cadência também, como se eu estivesse contando uma história em 4 e-mails, sabe? Isso você vai fazer todo esse processo de nutrição. O marketing na parte de e-mail, o marketing faz muito bem isso. A gente trabalha hoje com uma ferramenta chamada RD Station. Isso, todas as agências de marketing praticamente conhecem. Não é um trabalho que a empresa faz, é um trabalho que a agência faz por ter um nível de complexidade. Mas para os nossos clientes, faz trabalho de tráfego pago, o lead vem nessa ferramenta, fica lá e a gente cria essa régua de relacionamento, cria esses disparos. Se quiser, eu consigo criar automações. Então, se ele abrir determinado e-mail, eu sei que ele tem um interesse. Se ele clicou no botão que estava no e-mail, eu sei que ele tem interesse. Então, eu já deixo agendado na plataforma para todo mundo que clicou nesse botão receber outro e-mail daqui uma semana, por exemplo. Então, eu consigo criar todo um fluxo. Gosto muito. Acho que no meu negócio, todo mundo está na frente de um computador trabalhando, recebe ali um conteúdo valioso, né? Isso tem que ser falado, né? Tem que ser um conteúdo que traga valor, porque senão o cara vai ir te jogar no spam também. Então, tem que ser um conteúdo que gere valor. Tinha um cliente que a gente disparava e-mail para ele toda terça e quinta. Toda terça e quinta a gente disparava alguma coisa para a base de leads dele. E um dia, não sei o que aconteceu, que não foi um dos e-mails. O cliente dele ligou para ele e falou: Rodrigo, tudo bem? Não recebi o e-mail da semana, o que aconteceu? Ele esperava aquilo como se fosse parte do serviço, essa atualização. Então, se for um conteúdo de valor, é muito rico e as pessoas gostam de receber. Então, gosto muito de trabalhar com newsletter, só respondendo a tua pergunta, acho que faz parte da estratégia de marketing. Não é só rede social, como eu falei, são vários fatores, né, que vão moldando isso. Uma coisa que você falou da questão também, né, dessas outras ações, além das redes sociais, né, que é o network. A gente teve um encontro falando só sobre network aqui, que realmente, só que você tem que estar no lugar onde você gera essa conexão com propósito, né, com direcionamento também, né, Cauana? E uma coisa que eu queria comentar na newsletter é que já aconteceu comigo, gente. Eu trabalhei muitos anos em indústrias de grande porte e trabalhei na área de compras também, né? E às vezes eu recebia aquela comunicação, era um assunto que me atualizava, né? E eu falava, poxa, interessante, e me lembrava do nome do fornecedor. Então, assim, quantas vezes eu cotei empresas, poxa, porque eu recebi no e-mail, e obviamente que fui lá, constatei que era uma empresa de conhecimento, que tinha experiências, né? Então, que deu a segurança, mas ela me fez lembrar, né? O e-mail que eu recebi me fez lembrar da empresa, que eu acho que foi muito bom. E aí eu queria também...
trazer aqui como comentário e puxar um pouquinho você, Danise, né? Que a Danise, eu percebi, você está mais comunicando, né, nas redes sociais, está trazendo aí mais informação, e a Danise, ela também tem esse olhar no mercado externo, porque nós todas aqui, gente, que temos as nossas empresas, podemos vender lá fora, né? Só lembrando aí que não se limita só aqui no Brasil. Você quer comentar um pouquinho dessa experiência, Danise, como você tem feito? Solange, eu tenho muito a crescer, né? Eu estou procurando o marketing justamente por isso, porque realmente a gente é isso, a constância, né? Tem dias que a gente vai, depois aí a gente depois dá uma parada, e esses tempos atrás, agora eu estou olhando esses cursos até de marketing mesmo, e sempre é a constância. E aí, assim, estou me planejando para manter essa constância, e o que acontece também, né? Que eu sou muito tímida, né? Só que aí eu não aparenta, mas eu sou demais, principalmente para público, essas coisas. Então, assim, eu estou me esforçando, né? E aí, assim, e tá indo, né? Com aquelas receitas que eu andei fazendo, deu Ibope, né? Então, assim, eu acho que essa coisa assim de ser uma coisa que a Cauana falou do autêntico, né? Da gente ficar mais à vontade dentro de casa e fazer alguma coisa nesse sentido, mas assim, eu ainda até tenho muito a aprender, eu estou precisando de aprender bastante, e assim, eu sei que realmente assim, o negócio do LinkedIn eu até tento, mas eu tenho uma dificuldade, sabe? De entrar na plataforma do LinkedIn e tudo, e aí, assim, vou até mesmo dar uma olhada de alguém, um suporte para me orientar nesse sentido, porque realmente, né, a gente passa umas dificuldadezinhas, né? Gente, essa questão das receitas que a Danise comentou, só para falar, ela é produtora de café, né? Então, o café dela, ela vai comentar e vai lá para o exterior, né? Enfim, e ela trabalha na exportação indireta, mas também está buscando a direta, né, Danise? E a ideia da receita foi legal porque ela trouxe o café associado. Então, às vezes você pega uma ideia associada àquilo que você está vendendo, seja um serviço ou um produto, e isso chama a atenção, né? Atrai aí o seu público-alvo, né? Que eu gostei bastante do que ela tem feito. Agora, LinkedIn é de suma importância para você, hein, Denise? Pega as dicas da trabalhar isso mesmo. A Cauana vai me ajudar desse impasse aí. Mas aqui, até o lance da receita foi até assim, sabe? Eu tenho uns insights de repente, porque a moça que faz o meu marketing, ela faz os posts e tudo, aí ela me mandou a receita. E nisso eu falei assim, eu não vou pôr uma receita que, por pôr, eu teria que testar a receita. Nessa de testar a receita, eu falei assim, uai, vamos fazer um videozinho aqui, se der certo, dá, né? E aí foi, e deu. E o bolo é bom, viu, gente? Se segue, faz o bolo. E aqui, esse bolo é a base do bolo, e qualquer coisa que você coloca, o bolo fica bom, entendeu? E aí, assim... Para ver essa receita aí. Só me manda depois. Tá. Manda sim. Aí você vai lá, tem um bolo de café, e aí o bolo de café que foi feito a cobertura, e dessa cobertura depois saiu o brigadeiro, né? Então aí foi. Isso. E todo mundo fica me pedindo de novo, e eu falo assim, ai meu Deus, eu tenho que sair procurando receita, porque eu quero procurar receita, mas não quero colocar, eu quero testar, porque assim, é isso, a gente não tem esse tempo de ir para a cozinha, né? Então, assim, tem que ser coisa prática, que gasta pouca panela, que vapt-vupt, e as dicas no sentido de quem não entende, porque assim, é uma coisa que você vê na receita, se você seguir, dá errado. Aí você tem que ter as dicas que as vovozinhas não contam, né? Não está na receita, e aí a gente vai aprendendo, né? Os macetinhos, né?
Principalmente Mas quem uma não vai na cozinha, né? Aí é pior ainda. Mas uma coisa que eu quero aqui trazer, até quero comentário da Cauana, porque assim, o público-alvo da Danise são empresas e ela produz muita, a quantidade de safra dela é muito grande. Então, assim, ela não vai vender para o consumidor, né? Ela não vai vender o pacotinho de café, mas ela está criando uma experiência com o café ali, ela está criando uma autoridade, né? Tá? Até Pode legal, falar, Carolina. até legal a gente falar ali do propósito de cada rede social. O Instagram é para isso mesmo. Se ela falar assim, gente, quem quer comprar café no Instagram? Vai ter um like esse post. Tipo, eu não quero comprar café, não, obrigada. Então, mas não, ela está ensinando ali uma receita, ela está aproximando. E o propósito do Instagram é esse, são conteúdos leves ali, que mostram o dia a dia, que mostra o real, sabe? Mostrar o produto, mostrar o serviço, mostrar você fazendo. As pessoas querem ver isso. Já o LinkedIn, não. É uma ferramenta que se colocar o bolo lá, eu vou falar, mas por que a Dani está passando bolo no LinkedIn? É outra coisa, a gente está falando de negócio. Daí sim, daí ela pode falar da safra, daí ela pode falar do business em si, dos cases de sucesso, para onde ela está exportando. Então, é legal também identificar essa Os diferença entre as duas tipos redes. de, né? Entendi. E aqui, em relação aos stories, porque assim, é o que eu falo, dá trabalho, né? E a gente tem outras prioridades para fazer, porque senão a gente não trabalha, a gente fica o dia inteiro na frente pensando em conteúdo. Você comentou do stories. Eu vejo assim, tem hora que as pessoas colocam uma, duas, três, quatro, cinco. Se eu colocar uma só, já atende. Ou não? O story, ele não vai conquistar uma nova audiência, né? É a audiência que você já tem ali, você quer se conectar com ela. Então não é que um tá bom, é a mensagem que você precisa passar enquanto os stories cabem, sabe? Então como que eu vou me conectar? Aí ao longo do dia, o pessoal também gosta de ver, como que tá acordando lá com o bolinho, aí já foi pro escritório e tal, faz o acompanhamento, né? Toda essa parte para o pessoal ver a tua rotina, para você se conectar mesmo com a tua audiência. Mas para buscar novas pessoas não é através do story. Então, você não tem uma receita no sentido de, preciso postar um ou três, sabe? Na realidade, estou focando. Eu mesmo, tem hora que eu mesma faço os meus reels lá, Ok. e justamente para cair, né? Mas que assim, na realidade também o carrossel, na realidade, também só vai para quem te segue, né? Às vezes pode dar certo de cair no explorar, né? Que é aquela lupinha. Então, se for para lá, principalmente o Reels, que é o que o Instagram gosta, que o algoritmo do Instagram gosta, ele joga naquele explorar ali. Então, às vezes, a pessoa abre o explorar, tá ali você conquista uma nova audiência. Se o seu perfil for aberto, né? Ou você tá lá descendo o Reels e o Instagram recomenda aquele tipo de conteúdo para fulana, sabe? Então, você conquista ali uma rede maior. Agora, o É Story que não consegue assim. Isso se o perfil for aberto, tá? Se o perfil for fechado, não. E é interessante isso que a Cauana falou, justamente, a gente recebe, né, gente, sugestões do Instagram, então, é aí também que chegam os novos que ainda não te seguem, né, e estamos com a Márcia Aires aqui, que privilégio ter a Márcia com a gente, não sei se você está podendo falar, Márcia, ou se você quiser colocar aqui no chat, a Márcia também tem... eu me surpreendo com ela, que as meninas que estão participando podem confirmar, né? O quanto ela tem investido nas redes sociais, colocando os conteúdos, né? E ela trabalha também com gestão do conhecimento, mentoria, então tem dado algumas dicas aí para a gente, né? E para a gente ir finalizando, eu queria ouvir um pouquinho sobre site, Cauana, né? Às vezes, assim, é óbvio que, como você comentou, posso pôr lá meu link do meu site, né? Mas o que você acha do site pensando em pequenos, médios, grandes? O que você acha? Em que momento vale a pena eu ter um site? Olha, eu acho que o site, em todos os momentos, assim, desde quando a empresa é bem pequena até seu crescimento, porque é como você vai ser encontrado no Google. E tudo que a gente precisa, a gente vai validar no Google se a empresa existe, qual é o domínio da empresa, se essa empresa é conhecida, onde que ela fica, se tem recomendação, então tudo está no Google. E o site ajuda muito
nisso. Quando a gente vai construir um site, a gente precisa pensar em palavras-chave, que é como o público-alvo vai pesquisar esse site. Então, não necessariamente esse público ele vai conhecer o nome da sua empresa, mas ele pode pesquisar o que é a empresa de tal coisa. E daí é essa palavra-chave que precisa estar no seu site, em vários locais. Então, quando você for pedir para uma agência construir seu site, você deve passar para elas como que teu público-alvo vai localizar esse teu site, a empresa de tal coisa, porque daí eles vão, na estrutura do site, incluir essas palavras-chave em determinados locais específicos que o Google é familiarizado, por exemplo, no título, no rodapé também. Por exemplo, no meu site, chamado Como Excelente. Eu só coloquei a agência de marketing bem pequenininho do rodapé, mas é a palavra-chave que localiza no Google e que vai até a inteligência artificial. Que nem eu contei para vocês, se pesquisar agência de marketing, acho no chat GPT, puxa pelo Google a Como Excelente, porque tem lá pequenininho o site. Então, são locais estratégicos no site que você tem que incluir essas palavras-chave para o Google identificar. E assim você é ranqueado de forma orgânica. Outra coisa legal é a produção de conteúdo do site, blog, né? Então, você começar a produzir conteúdo com essas palavras-chave para ranquear organicamente no Google. Então, a gente chama de orgânico quando a gente não está fazendo o investimento na plataforma. Se eu quiser, eu também pago o Google para aparecer ali em primeiro lugar. Mas você pode ter outras formas, né, de aparecer de forma gratuita, que é essa produção de conteúdo. Acho extremamente relevante também, traz esse alcance. Então, acho que o site é sobre alcance também, que a gente não teria de outra forma. Acho super válido só desde o dia zero da empresa já ter um site, domínio, tudo certinho. Ai, ótimo, independente do tamanho, do tipo de negócio, né? E você comentou uma coisa interessante da pesquisa do Google, né? Muitas vezes a gente esquece que tem o Google Meu Negócio, né, Cauana? Sim, verdade. Isso é super importante também, fazer essa configuração, onde você vai alimentar, né, com os dados da tua empresa no próprio Google. É bem simples de fazer, o Google te manda uma cartinha com um código para você validar seu endereço. Logicamente, se você tiver uma sede física, né, não aconselho muito colocar a casa mesmo, né, porque, por exemplo, eu tinha uma amiga que era confeiteira, e ela trabalhava em casa, daí não era muito segura, porque ela começou a ficar bem famosa, assim, aqui em Curitiba, na parte de confeiteria. Daí eu não acho muito seguro deixar o endereço dela ali, né, para todo mundo. Mas se você tiver um escritório, um endereço comercial, eles enviam uma cartinha, você coloca lá o código que você recebe na cartinha, e daí você já aparece ali com as informações da tua empresa, né? Seja o nome da empresa, serviços, as imagens, avaliações, tem também as redes sociais que você consegue colocar agora. Então é bem importante, só. Principalmente se for um estabelecimento físico que as pessoas vão até o local, né? Que sempre é assim, você vai para qualquer lugar, você coloca no mapa, já puxa ali e vai. Então sempre tem que estar atualizado também. E por último, aqui para a gente finalizar, a questão dos depoimentos, né, Cauana? Que eu queria, essa questão de quem já recebeu, empresas que a gente já prestou serviço, já vendeu um produto, né? Essa questão dos depoimentos, e aí dá para você colocar em vários locais e tipos de redes diferentes, né? O que você acha sobre isso? É prova social, né, que a gente chama no marketing. Então, você está validando através de outras pessoas que seu produto ou serviço é bom, é de qualidade. Isso é bem importante. O pessoal faz muito quando é serviço, porque produto, obviamente, tem também, só que você consegue pegar, validar, ver, olhar. Agora, serviço é intangível, então você tem que. É muito sobre confiança, né? Mais uma vez. A pessoa tem que confiar no seu serviço. E se tem um cliente que já falou, que a pessoa vai se identificar e que confia, que atesta que seu serviço é bom, nossa, aquilo pode ser um fator de compra da pessoa, de aproximação. Então, muito válido. E realmente, só como você falou, dá para incluir no site, dá para incluir nos destaques do Instagram. Até legal falar um pouquinho de destaque. As bolinhas lá do Instagram. Eu gosto de colocar quem sou eu, quem é a empresa, colocar o que a empresa faz, a localização e os depoimentos. Então, colocar frases ali que eu já recebi de clientes, mostrar os trabalhos que eu já fiz, mostrar cases também.
E-mail marketing também já mandei alguns depoimentos de clientes, assim, na hora da abordagem, né? Então, se sua empresa passa por determinada dor, veja aqui como que eu solucionei esse problema do fulano ciclano. Você vai contando uma história, um case e incluindo esses depoimentos. Depoimento, assim, fantástico. Sempre peço para os meus clientes pedirem, para os clientes deles, e enviarem para a agência para a gente trabalhar. Ai, obrigada, Cauana. Se alguém tiver mais alguma pergunta, gente, estamos encerrando aqui. E eu vou deixar uma dica também, gente, que todas as empresas, todas não, vamos pôr as empresas de médio e grande porte, boa parte delas tem lá o campinho de fornecedores, né? Que a gente está falando do B2B, então pode pesquisa as empresas as que são aí dentro do público-alvo que a Cauana trouxe, vocês podem entrar lá no site da empresa e cadastrar, né? Como fornecedor, cadastre a sua empresa, porque também é uma fonte de busca aí de serviços e produtos, né, que você pode vender, como a gente falou de marketing e venda, né? E ressaltando aí a importância dos indicadores da avaliação que a Cauana trouxe, né? Porque não basta só falar, não, eu criei meu site, está aqui meu perfil, né, Cauana? E tá tudo construído, estou postando, tá, mas está tendo resultado da maneira que eu estou falando, né? Se puder finalizar aí falando desse indicador, Cauana, e como avaliar, né? E seria. Sim, é bem desafiador isso, porque a gente quer retorno, né? A gente quer o ROI a curto prazo. E no marketing, às vezes, ele não vem num cliente, mas ele vem em autoridade, ele vem em reconhecimento. E como medir isso? É através dos números que a gente está falando, de impressões, de cliques, de curtidas, de feedbacks que a gente recebe, de contatos que a gente recebe, novos leads. Então, a gente vai construindo isso. Todos esses resultados a gente consegue ver através das redes sociais, ou se vocês tiverem agências parceiras, vocês têm que pedir para a agência relatório se eles não estiverem mandando mensal com tudo que foi feito. E quando a gente está criando uma reputação de marca, até lembrei disso quando a Denise estava comentando lá sobre o caso da receita, que às vezes não é o público-alvo dela em si, né? É uma pessoa que quer ali, se identificou. Só que a gente tem que pensar como se fosse um funil mesmo. Então, não dá como Excellent também. É notícia de comércio exterior. Então, um estudante também me segue. O estudante não vai fechar negócio comigo. Só que vai entrando no funil. Então, é estudante, é um analista, é um assistente, é o dono da empresa. Aí eu vou criar um conteúdo, ele está aqui, né? Não é um conteúdo leve para ele. Agora eu vou criar um conteúdo mais para a base do funil. Então, é um conteúdo já mais para o diretor da empresa. É um conteúdo ali que para o cara fechar comigo, para ele perceber. Ou não, no Instagram eu só vou deixar no topo, e daí quando eu quiser um contato com o tomador de decisão, eu vou para o e-mail. Então, é uma estratégia de e-mail, de funil. Até a reunião final, que é fundo de funil. Então, não tem problema vir outras pessoas interessadas, porque eles podem indicar, eles podem falar do teu serviço, eles aumentam tua reputação ali, né, em número de seguidor. Então, você vai afunilando. Então, vem todo mundo, você vai afunilando até chegar no teu perfil de cliente ideal. Obrigada, Cauana. Mas é isso, gente. Acho que nós falamos de várias coisas aqui, muitas dicas, né? Vamos encerrando para não estender o horário de vocês, né? Já passamos alguns minutos. E quero agradecer a Cauana pela presença, por ter aceito o convite, pelo conteúdo riquíssimo aqui, né? Que ela trouxe. Sanou as nossas dúvidas, as dicas, né? E quero te passar aí também, agradecer o pessoal que participou com a gente, né? A Danise, que é a primeira vez, Danise, venha para a SBGC, que você vai gostar, né? O Edson, a Mariana. Então, agradecer a todos que estão aqui. Muito bom ver a Márcia aqui mesmo, que seja aqui no chat. E pedir para você, assim, que você queira deixar aí uma última frase, uma última dica para a gente encerrar. Olha, eu acho que é muito sobre comunicação, como eu falei. Acho que os 3 Cs da Comexlente resumem que é comunicar, crescer e conectar.
o que a gente está fazendo aqui, né? Está trocando, comunicando, estamos conectadas também, fazendo networking. Fiquem bem à vontade para me chamar depois no LinkedIn ou no Instagram, nas redes sociais, para a gente conversar. E essa vontade de crescer, né? Porque, pelo que vocês me contaram de vocês, ali no começo, vocês sempre estão em evolução, eu também sempre estudando, tentando me aprimorar em algo. Então, acho que essas 3 palavrinhas, assim, são muito importantes e que moldam e nosso crescimento mesmo. Obrigada, Cauana. Gente, muito obrigada a todos que Cauana, você me participaram. colocou como é que fala? Eu não consegui pegar seu contato. Aonde que... Aqui, ó. Cauana, coloca aqui no chat, por favor, querida. Isso. Depois eu passo também os outros que eu tenho aqui. Perfeito. Tá? Eu mando lá para o pessoal. Cauana, muito obrigada mais uma vez pela tua participação, pelo conteúdo riquíssimo. Gente, a Cauana, ela veio com muito carinho, ela tem uma agenda muito concorrida, fiquei muito feliz com a presença dela. Obrigada a todos aqui também que estão participando, que trocaram as experiências, perguntas, cases, e continua nos acompanhando, que em junho temos mais novidades, mais conteúdo, né? E quero desejar uma boa noite para todos. Obrigada. Pode tirar. Aí, obrigada, pessoal. Boa noite.